5, 4, 3, 2, 1. Amores de mames, colocamos aí os nossos bolos de queijo com goiabada, cenoura, o bolo de cenoura, e o bolo mesclado, né? Goiabada com queijo, cenoura, o mesclado, e tem mais. Tem o de chocolate também, o bolo de chocolate, né? Esses bolos, eles já foram assados, já estão assados. Eu vou retirar agora do forno. Na verdade, o forno foi desligado, né? E eu deixei os bolos ali para mostrar para vocês agora, que eu vou retirar esses bolos ali do forno. Mas eu não estou com muita pressa de mostrar, não, porque me parece que o resultado não ficou legal, né? Porque eu sei que você que ainda não testou a receita, adquiriu o curso, já assistiu o curso todo, mas não teve coragem de testar a receita, porque mesmo vendo eu fazendo aqui a receita base e depois transformando essa receita em vários sabores de bolos caseiros, você ainda está com receio se vai dar certo ou não. Se você compra os ingredientes ou não para testar essa receita. Eu não creio que você ainda está duvidando que essa receita não dá certo. Bora simbora, acabar com essa dúvida, comprar os ingredientes e colocar a mão na massa. Porque eu quero você vendendo, empreendendo e me marcando lá nas redes sociais para me ver o resultado dos seus bolos. Só façam, porque não tem erro, gente. Não tem erro, tá? Vocês vão fazer os bolos caseiros mais incríveis da vida de vocês, tá bom? Então, estou aqui dando uma folheadazinha no livro, né? No meu livro, tá? É, e eu preciso falar para vocês aqui, ó. Eu vou tirar esse tempinho para falar um pouquinho a respeito de como eu comecei, de como eu ingressei nesse ramo é, apaixonante da confeitaria. Porque, de fato, a gente se apaixona, né, pela confeitaria. Então, eu sou natural do Maranhão, eu moro em Brasília, né, no Distrito Federal, há mais de 30 anos, certo? Eu sempre gostei muito da culinária. Eu sou de uma família bem humilde, né, do Maranhão, e a gente não tinha acesso a muitas coisas, né, a muitos insumos, ingredientes, mas desde cedo eu comecei a desenvolver receitas, mesmo sem ter os ingredientes adequados, né? A gente, quando era criança, até no início da adolescência, a gente não tinha acesso. Não tinha acesso a leite condensado, a creme de leite, a gente não tinha acesso com facilidade a frutas, por exemplo, como maçã, né? A gente não tinha acesso. Eu já fui comer uma maçã toda, uma maçã inteira, com 17 anos, depois que eu cheguei em Brasília, para vocês terem uma ideia. Mas eu criava as minhas receitas, tipo salada de fruta. Eu pegava o maracujá que nascia na cerca, fazia uma calda com ele, com o suco, uma calda bem forte, bem grossa, e ali eu usava uma salada de fruta. Dias atrás eu estava olhando que uma receita como essa viralizou na internet, né?
viralizou na internet. E eu fiquei olhando, observando, eu falei, gente, quem criou essa receita fui eu, lá na roça, ainda criança. Então, a gente se virava nos 30 e eu sempre gostei muito de desenvolver receita. Eu tenho uma facilidade tão grande de desenvolver receita que às vezes eu fico assustada comigo mesma, né? Eu estou aqui, de repente, eu pego alguns ingredientes junto, pronto, nasceu uma receita. O certo é que ninguém é dono de receita. Principalmente quando ela é colocada na internet, né? Não tem como, não tem como. E eu sou dessas que receita, ela tem que ser compartilhada mesmo. Conhecimento tem que ser compartilhado. Você não pode engavetar, o seu conhecimento. Você tem que partilhar com os outros, certo? Então, hoje aqui, com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão, eu compartilho com vocês essa base, dessa massa, desses bolos, que quando eu finalizei e fiz os testes, como eu já falei para vocês anteriormente, eu fiquei maravilhada, certo? Aqui no meu livro Bolos que Vendem, ó, Bolos que Vendem, eu coloco algumas dicas aqui. Mas ainda continuando, falando um pouquinho aí sobre mim e como eu ingressei na confeitaria. Então, quando eu vim para Brasília, eu vim trabalhar como empregada doméstica. Isso mesmo, como empregada doméstica, para ajudar os meus pais. E assim, eu não tinha nenhuma expectativa de vida, né? Eu achava, imaginava que eu ia ficar ali como empregada doméstica. E a vida ia seguir dessa forma. Mas Deus, ele tinha outros planos para mim. Outros planos. Por gostar muito da culinária, né? E por ter essa facilidade de desenvolver receitas, de criar receitas, eu comecei a ler muitas revistas, né? A ver. Na época que eu cheguei aqui, era revistas ainda, né? A gente comprava aquelas revistinhas nas bancas que tinha bolos bonitos, belíssimos. E eu sempre gostei muito da confeitaria. A minha área da gastronomia preferida é a confeitaria. E aí a história é muito longa, mas resumindo um pouco, né? Eu comecei a ministrar aulas. Primeiro eu comecei a trabalhar com encomendas, né? Eu fazia bolos e doces sobre encomendas. E no mesmo período que eu fazia sobre encomenda, eu comecei a ensinar, eu comecei a ministrar aulas. Entrei em várias empresas mesmo, como chefe, como culinaristas. Fui estudar, me graduei na área, me graduei em gastronomia, fiz uma pós-graduação em vigilância sanitária. E aí eu me descobri que isso era o que eu queria fazer o resto da minha vida. Queria fazer isso. Queria trabalhar com a confeitaria, né? É, parei de trabalhar com encomendas, porque não dei mais conta, por conta das aulas, né? Tomava muito tempo, fiquei só com as aulas. Para a glória de Deus, nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de alunos que fizeram nossos cursos, tanto no Brasil como fora do Brasil, e isso é muito gratificante, né? Eu costumo dizer que isso não tem preço, né? Graças a Deus, muitas alunas hoje estão bem financeiramente, alunas com as suas lojas, né? Com seus ateliês, né? Eu tenho alunas hoje que são professoras, né? Que estão ministrando aulas. Então, isso é muito gratificante, né? Para a gente que ensina, para a gente que ministra aulas, isso é bom demais.
Eu sempre fui muito ligada também a projetos sociais. Há 25 anos atrás, né, quando eu comecei a ministrar aulas, eu criei o meu primeiro projeto social que chama Capacitando Vidas. É um projeto onde eu ensino pessoas em vulnerabilidade social. A grande maioria dessas pessoas, 90%, são mulheres. Então, essas mulheres, elas aprendem a fazer uma trufa, um pão de mel, uma pipoca gourmet, um brownie, porque são receitas façam e venda. Elas aprendem para que elas possam empreender, ter uma renda financeira vendendo essas preparações. Então, esse é o nosso projeto Capacitando Vida. Capacitando Vidas. Em 2017, nós ganhamos um prêmio como o melhor projeto de empreendedorismo do Brasil, com esse projeto. Nós temos um projeto que é bastante conhecido em Brasília, que é a Galinhada do Amor. É um projeto onde a gente presta assistência alimentar para as pessoas em situação de rua. É bem bacana esse projeto, é um projeto que eu amo muito. E nós temos ainda um terceiro projeto, que é a Cesta Básica Solidária do Amor, aonde a gente arrecada alimentos e distribui para famílias em vulnerabilidade. Hoje, para a glória de Deus, eu sou graduada em gastronomia, pós-graduada em vigilância sanitária, sou coach pessoal, sou escritora e sou presidente do Instituto Culinária Social, que fica em Brasília. É um instituto aonde a gente presta assistência alimentar e cursos de qualificação na área da gastronomia. Sou mãe da Júlia e do Pedro Lucas, sou casada, né? Sou casada com o Naldo, sou mãe do Luffy também, sou mãe de um pet, e essa sou eu. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho importante para você ver e para você entender, para você saber que tudo é possível quando nós acreditamos em Deus, primeiramente, e quando nós acreditamos em nós mesmas, no nosso potencial, porque nós temos que acreditar em nós. O fulano que está do lado, ele pode não acreditar, mas você precisa acreditar em você. Você pode chegar aonde você sonha, aonde você almeja chegar. Ada, como eu consigo fazer isso? Porque tem muitos anos, tem muito tempo que eu tento, mas eu não consigo, eu não saio do lugar. Primeiro, coloque os seus planos nas mãos de Deus. Segundo, corra atrás. Levante de onde você está agora e corra atrás. Você tem um sonho de abrir um negócio? Você quer abrir um negócio com bolos caseiros? Ah, eu comprei o seu curso porque eu sonho em abrir um negócio com bolos caseiros, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma loja porque é muito cara. Eu não tenho dinheiro para comprar equipamentos. Você observou aqui que o que nós usamos, eu acredito que 70, 80% dos brasileiros tenham em casa, que é um liquidificador. Ou, e se você não tem um liquidificador, eu quero te dar uma boa notícia, que essa receita você consegue fazer também ela na mão, sem precisar do liquidificador, sem precisar. Então, não invente desculpas para adiar os seus sonhos. Não invente desculpas para você chegar onde você quer chegar. Para de inventar desculpa e comece a agir, comece a trabalhar em prol da realização do seu sonho. Você pode
abrir um negócio de bolos caseiros na cozinha da sua casa. Você pode vender através do delivery. O delivery está em alta no Brasil. Então, não tem desculpa para você não fazer, para você não realizar o seu sonho. Corra atrás. Foi fácil eu chegar até aqui? Não foi fácil. Eu passei por um processo, mas todos nós precisamos passar por um processo para chegar no nosso propósito. Você está disposta? Você está disposto a passar pelo processo? Porque tem que passar, não adianta. Tem que passar pelo processo. Passe pelo processo, dando glórias e agradecendo a Deus já pela sua vitória. Porque a sua vitória, ela está logo ali. Mas se você desistir, ela passa a não existir. Entendeu? Então é isso. É sobre isso, é sobre acreditar, é sobre se posicionar, é sobre se levantar e fazer a sua parte. Tá bom? Então essa sou eu, chefe Ada Silva. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, no meu livro, vai estar também aí na apostila de vocês, no PDF de vocês, eu vou colocar tudo isso aqui para vocês. Aqui eu dou dicas super importantes. Como? Dicas de ingredientes, né? Eu já falei alguma coisa, né? Nas minhas falas passadas, com relação a ingredientes. Falei sobre farinha. A importância de você usar uma farinha de boa qualidade. Ela vai sim influenciar no resultado final da massa do seu bolo. Porque tem pessoas que falam, usa qualquer farinha, não importa, tá? Não importa. Ó, farinha é farinha. Não, gente, tem diferença. E tem uma diferença, assim, gritante, de farinhas, tá? A farinha, ela precisa ser sempre do tipo 1, tá? Farinha do tipo 1, certo? Por quê? Tem farinha do tipo 2? Tem. Tem farinha do tipo 2. Ah, da onde tem essa farinha que eu nunca vi? Existe a farinha do tipo 2, mas essa farinha tipo 2, a gente não tem acesso. Nós, consumidores, nós não temos acesso a essa farinha tipo 2. Por quê? Ela fica retida na empresa e essa farinha ela é utilizada para fazer biscoitos, tá? Utilizada para fazer biscoitos. Nós temos a farinha tipo 1 e nós temos a farinha também especial. Sabe que você compra uma farinha, aí está escrito assim, farinha especial. Deixa eu pegar aqui o pacote da farinha para mostrar para vocês. Ele está aqui, ó. Vou baixar aqui para pegar. Ó, olha só. Eu uso eu não ganho nada, gente, para fazer a propaganda, mas eu uso essa farinha. Ó, olha só. Eu sempre compro essa de 5 quilos. Eu uso essa farinha para tudo. Eu uso ela para fazer massa de bolos, eu uso para fazer biscoito, eu uso para fazer pães, eu uso para fazer pizzas, eu uso para fazer panetones. É uma farinha que dá para você fazer tudo. É, chefe, mas está escrito aí que é para pastel. Realmente, está escrito aqui, ó. Ó, tá aqui, para pastel, tá? E é exatamente essa daqui para pastel que você vai comprar se você tiver a oportunidade. Essa farinha ela não vende de 1 quilo. Pelo menos aqui em Brasília, a gente não encontra de 1 quilo. Ela só vende de 5 quilos essa farinha. Essa farinha é perfeita, gente. É perfeita essa farinha. Então, é uma farinha tipo 1, tá? É uma farinha que eu indico. É uma farinha que, além de ser tipo 1, ela vem com a nomenclatura também, ó, farinha, tá aqui, ó. Farinha de trigo, aqui do ladinho, ó. Não, aqui em cima, ó. Farinha especial, tá?
farinha especial. Então, quer dizer que ela é melhor do que a farinha que vem a nomenclaturazinha só, farinha tipo 1. Essa é especial. Essa tá, essa tá acima da tipo 1, entenderam? Então, pode comprar sem medo de errar, porque essa farinha é ótima, tá? Maravilhosa. Aí, quando você for comprar essa farinha, vai estar do lado dela, mesma marca, mesma embalagem, só com a nomenclatura diferente. Farinha especial para pizza, farinha especial para salgados. Testei já as duas. A melhor, a que se encaixa melhor, a que se adapta melhor, a que tem o resultado melhor em todas essas preparações que eu citei, é essa daqui. É a farinha especial para pastel. Vai por mim, essa é top. Então tá, vamos lá. Farinha, já falei. Leite condensado. Gente, eu não sei o que está acontecendo com as indústrias, né, que fabricam aí o leite condensado, mas nós já estamos encontrando no mercado leite condensado com 4% de gordura. Isso é bom para quem quer fazer um brigadeiro, para quem quer fazer um recheio, para quem quer textura, para quem quer brilho. Isso é bom? Não, isso é ruim. Quanto maior o teor de gordura no leite condensado, melhor. O ideal é que você use um leite condensado com 8% de gordura, certo? E são pouquíssimas as marcas que você encontra 8% de gordura. Ultimamente eu só tenho encontrado só o Semil, a marca Semil, com 8% de gordura, certo? Aí tem também o famosão, que está complicado para a gente comprar por conta do preço, né? Margarina. Se você for usar margarina nas suas massas, fazer massas com margarinas, use a margarina 80% de lipídios, pelo menos 80% de lipídios. Aí a pergunta, chefe, é, é melhor utilizar margarina ou óleo nas massas? Vamos lá. Boa pergunta. Sempre é melhor você utilizar o óleo. Por quê? Porque o óleo, ele vai deixar as suas massas mais úmidas e macias. E utilizando o óleo nas massas, as massas, elas vão demorar mais para ressecar. A utilização de margarina ou manteiga nas massas, elas vão ressecar com mais facilidade, certo? Então, prefira sempre o óleo para esse tipo de massa, de bolos caseiros. E ressaltando que o bom é usar óleo de milho, canola ou girassol, ok? Fica aí a dica. Ovos. Ovos é sempre bom utilizar em temperatura ambiente. Então, assim, vou fazer uma produção de bolos caseiros amanhã, sábado. Eu posso acordar cedo e tirar os meus ovos da geladeira, ou eu posso tirar na noite anterior e deixar eles em temperatura, para que eles fiquem em temperatura ambiente. Então, a minha recomendação é que os ovos estejam sempre em temperatura ambiente, certo? Açúcar. Qual açúcar que eu vou utilizar nos meus bolos caseiros? Refinado ou açúcar cristal? Gente, nós vamos bater esse açúcar no liquidificador. Então, o açúcar cristal. O açúcar cristal é mais em conta, você acha com mais facilidade, pode utilizar o açúcar cristal
numa boa. E se eu não for bater no liquidificador, for fazer esse bolo, à mão, mexendo com o fouet. Posso utilizar o açúcar cristal? Pode. Pode sim usar o açúcar cristal. Nós temos açúcar cristal hoje no mercado que ele está bem mais fino. Inclusive, eu acho que é da marca Sal, esse fininho que eu estou falando para vocês. Esse que eu utilizei aqui nas massas, eu achei ele um pouquinho grosso, tá? Estou até olhando o pacote aqui, é, não dá para me ver a marca, mas não é o cristal. Eu achei ele bem grossinho, esse açúcar, certo? Então, pode usar o cristal numa boa, ok? Já falei sobre o óleo de milho, né? Sobre o óleo de milho, né? O de girassol ou canola. Quando você for fazer uma produção de bolos, tem uma produção de bolos para fazer, faça pesquisa de preços. Isso é muito importante, você fazer uma pesquisa de preço, tá? Fazendo isso, você tem a possibilidade de comprar os seus insumos mais em conta, a partir dessa pesquisa de preço que você faz, certinho? Organização. É muito importante a organização. Eu não sei se vocês perceberam ou se vocês estavam de olho somente nas receitas, no manuseio aqui dos insumos, da receita, enfim. Observaram que eu fiquei aqui o tempo todo com um paninho molhado, um paninho, um molhado e um seco. E assim, não é porque é o curso, não. Eu sou assim, fora das câmeras, tá? Não tenho toque, tá, gente? Não tenho toque. Mas é que eu acho fundamental e de suma importância a organização. Quando você é organizada, automaticamente a higienização vem junta, está agregada à organização. Então, é muito importante que você se organize, não somente com a limpeza, né? Mas, por exemplo, vai fazer uma produção. Faça primeiro a mesa em plástico de todos os insumos, de todos os ingredientes, tá? Você ganha tempo, você ganha agilidade fazendo isso. Sem contar, gente, sem contar que organização é tudo numa cozinha. Você organizar os seus insumos no armário, na prateleira, organizar os seus utensílios, você saber aonde está cada utensílio, você já ir para o armário certo, você já abrir a gaveta certa, isso é muito importante mesmo. Então, seja organizada, organizado, certo? Divulgação. É importante a gente falar sobre divulgação. Chefe, eu quero muito fazer esses bolos para vender. E eu sei que tem que divulgar, mas eu tenho vergonha. Eu não consigo gravar um stories. Eu não consigo aparecer, eu não consigo colocar o meu rosto para aparecer. Eu não consigo colocar uma propaganda no grupo do meu condomínio. Não consigo, porque eu morro de vergonha. E como que você vai vender esse produto? Se hoje em dia, se hoje em dia é o que é o que faz você vender, é a divulgação, principalmente nas redes sociais. Então, assim, começa mostrando o seu produto. Se você não tem coragem de aparecer, de mostrar o seu rosto, então começa mostrando o seu produto, começa fazendo um vídeo legal do seu produto, uma foto bacana aí do seu bolo, tá? E começa a divulgar nas suas redes sociais, para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim, é preciso divulgar.
Sabe aquele ditado? Quem não é visto não é lembrado. Então, para a pessoa comprar o teu produto, ela precisa ver, ela precisa saber que você está vendendo esse produto. E ela vai saber como? Através da sua divulgação. Então, é muito importante a divulgação. Divulgue. Vamos lá. Embalagens. Já vou pegar aqui a embalagem. Eu ia falar da embalagem quando a gente estivesse colocando o bolo, mas eu já vou pegar a embalagem. Olha só. Embalagem. Nós temos esse tipo de embalagem para bolos, né? Bolos caseiros. Hoje, nós temos vários tamanhos dessa embalagem e também modelos. Temos uns modelos aí, é diferente. E temos também alturas diferentes. Hoje nós já temos no mercado embalagens bem altas para você, tipo, colocar um bolo decorado, enfim. Mas é muito importante, tá? Muito importante mesmo, vocês saberem e conhecerem embalagens para bolos caseiros. Ah, mas eu vejo os bolos caseiros somente na vitrine, não vejo esse tipo de embalagem. É bom você ter essa embalagem, porque de repente o cliente quer levar para longe, tá? O cliente vai comprar um bolo com uma cobertura e ele quer transportar, certo? É bom você ter essa embalagem para você oferecer o cliente a embalagem. Você pode até oferecer a embalagem, ou você já pode embutir a embalagem no valor final do seu bolo, tá? Essas embalagens, elas são boas porque bolos sem coberturas, eles têm uma tendência a ressecar mais rápido. Bolos sem coberturas, tá? Quando você pega um bolo sem cobertura e coloca dentro dessa embalagem, porque essa embalagem, ela tipo, ela dá uma vedada. Até para você tirar isso aqui, ó, é difícil. Porque ela tem uns, é como se fossem uns ganchinhos aqui do lado, que ela, tá vendo? Ela trava bem, ela fica, ó, tá vendo? Não sai, ó. Ela fica bem travada. Então, quando você coloca o seu bolo numa embalagem como essa, o seu bolo vai durar mais. Ele vai passar um tempo maior com a sua umidade característica, entenderam? Então, nós temos essa embalagem e aqui, ó, eu deixei nessa daqui, ó, tá vendo? Ó, ela é um pouquinho, ó, tá difícil para você, ó, porque você tem que desprender, ó, tudo, ó, 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 vendo? Ó? Aqui é um discozinho de isopor, né? Que é bem comum, bastante usado, né, nos bolos caseiros, certo? Esse discozinho aqui, você vai comprar esse disco de acordo com o tamanho do seu bolo, mas o meu conselho é nunca coloque direto aqui na embalagem. Sempre coloque primeiro num discozinho de isopor, tá? Aí, também costumo usar esses sacos, ó. Ó, esses sacos, geralmente é feito assim. Nós vamos fazer isso aqui daqui um pouco. Coloca-se o bolo no isopor, e aí eu coloco dentro desse saco celofane, e dou um laço. Essa é a embalagem. E essa embalagem aqui é a embalagem, para mim, a mais em conta que tem no mercado para bolos caseiros, certo? Então, aqui a embalagem tem, como eu já falei, tem um outro modelo,
tem mais em conta, tem um pouquinho mais cara, e aí você vai decidir, vai definir qual a embalagem que você vai colocar aí à disposição do seu cliente, tá? Utensílios, já até falei um pouquinho sobre os utensílios, né? Para você fazer esses bolos, você precisa de pouquíssimos utensílios, como vocês observaram aqui eu trabalhando, eu fazendo esses bolos, né? Pouca coisa mesmo, liquidificador, um bowl, uma espátula, tá? Alguns bowls para você fazer a mise en place, tá? Se você não tiver bowl e se você não quiser comprar, você pode estar utilizando esses potinhos transparentes, tá? Potinhos transparentes, gente, esses potinhos que a gente compra para vender caldo, colocar, fazer bolo no pote, tem eles um pouquinho maior. Aliás, tem de vários tamanhos. Aí você pode comprar aqueles potinhos, você pode reutilizar, pode lavar, e você pode deixar esses potinhos ali para você ficar fazendo as suas mise en place, ok? Vamos lá. É, Vamos falar sobre medidas, tá? Medidas. Eu também vou colocar uma tabela de conversão para vocês, no PDF, vai estar lá a tabelinha, certo? Vai estar lá a tabelinha. Eh, Quem adquiriu o curso já deve ter visto a tabela lá, que eu coloquei, né? Aqui, no nosso curso, as receitas que eu fiz, a base da massa que eu fiz, eu utilizei as medidas de xícara, utilizando 240, uma xícara de 240 ml, certo? Eu utilizei xícaras e colheres de sopa. Por que que eu utilizei xícaras e colheres de sopa? Porque tem muitas pessoas, aqui, eu vou até pegar aqui, ó. Tem muitas pessoas que não têm balança, que não têm balança. Ai, chefe, mas será que ainda tem pessoas que não têm? Tem. Tem bastante, bastante mesmo. E muitas vezes não é por conta do investimento, porque hoje em dia essa balança, ela está bem em conta. Às vezes você encontra essa balança por R$ 20. O que que é R$ 20 hoje? Um lanche, né? E depende muito do lanche, tá? Então, assim, às vezes a pessoa ela não, ela não se atentou para isso, ela não precisou da balança até agora, ela não precisou da balança, certo? Mas é importante você ter uma balancinha dessa em casa, na sua cozinha. É de suma importância. Aí vamos lá, voltando. Por que que você colocou as medidas em xícaras? Por isso, porque tem pessoas que não têm balança. Aí compra o curso e já quer fazer a receita. Aí vai, ai meu Deus, onde eu vou comprar essa balança? Onde eu vou achar essa balança? Eu vou pedir na Shopee e vai passar tantos dias para chegar e eu já quero começar hoje. Por isso que eu coloquei em xícaras. Você tem uma xícara aí na sua casa de 240 ml, use a sua xícara, use a sua colher de sopa e não vai ter desculpa para não fazer os bolos hoje, já. Certinho? Vamos lá. Ó, forno. Vamos falar do forno. Gente, eu gosto de forno elétrico, mas tem pessoas que preferem o forno a gás. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum com relação a isso. Vai assar os seus bolos da mesma forma. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, só isso. Mas vai assar da mesma forma, da mesma forma. Aqui eu estou usando esse forno Venâncio, né? Ele é um forno semiprofissional, né? Ele é bem profundo, como vocês observaram, esse forno. A temperatura dele máxima é 300 graus, certo? Você tem que ajustar direitinho para o seu bolo assar por igual. É um forno a lastro, tá? É um forno a lastro, mas é muito importante
que o seu forno esteja regulado, esteja regulado, para que o seu bolo asse por igual, principalmente o seu forno aí convencional, aí da sua cozinha. Então, isso é muito importante. Sempre pré-aquecer o forno 10 minutinhos antes de colocar o seu bolo dentro, lembrando que as massas vermelhas, né, o bolo Red Velvet, você vai pré-aquecer a 160 graus, as outras massas 180 graus, certinho? Sempre pré-aquecido. Nunca colocar os seus bolos dentro do forno frio. Não façam isso. Pré-aqueçam sempre. Sempre, sempre, sempre. Ok? Falando de desmoldante, vamos recapitular o que eu falei ontem sobre o desmoldante, certo? Desmoldante em spray. Ada, você falou, mas eu não entendi. Você falou desse desmoldante, mas você não falou o que é esse desmoldante. Certo, vamos falar agora. O desmoldante é uma gordura em spray. Perfeito, perfeito para quem quer praticidade, agilidade, para quem quer ganhar tempo e até mesmo para quem quer economizar, tá? Porque assim, um jato, você já untou a sua forma. É, mas, infelizmente, não é em todas as cidades, em todos os municípios, né, que você vai encontrar o desmoldante para comprar. Ah, mas tem a internet. Sim, tem a internet, mas dependendo, não compensa por conta do frete. Então você tem que medir muito bem aí custos e benefícios. Tem que ver o que fica melhor para você, ok? Então, desmoldante é uma gordura em spray que substitui a margarina para poder untar as formas, certo? Mas pode untar tranquilamente com a margarina e enfarinhar, como eu fiz ontem aqui, mostrando para vocês. Se untar com óleo, pode untar com óleo também. Não tem nenhum problema, tá? Pode untar. Inclusive, tem um desmoldante caseiro aí, né, que muitas pessoas fazem. Eu nunca fiz, que é usando farinha de trigo com óleo, tá, gente? Eu nunca fiz, porque eu acho tão prático. Quando eu não tenho desmoldante, eu acho tão prático você pegar um pincel ou um papel toalha e untar a forma com margarina. Eu acho prático demais, tá? Vamos lá. Qualidade. Vamos falar sobre qualidade, ok? Quando a gente fala sobre qualidade, qualidade dos produtos, né? O meu produto tem uma qualidade extraordinária, tem uma qualidade de excelência. Para você ter essa qualidade extraordinária de excelência, vamos começar primeiro com a higienização, né? Vamos começar com a higienização da minha bancada, das minhas mãos, né? Dos meus bowls, certo? Eh, aqui, aqui, eu usei luva, tá? Usei luva na manipulação. Quando você vai manipular algum insumo, é importante que você use luva. Se não tiver luva, você higieniza as mãos muito bem, certo? Eh, Voltando à qualidade, senão eu me perco, né? Isso tudo aqui faz parte da qualidade. Qualidade, eu preciso utilizar produtos de qualidade. Não é porque eu estou fazendo uma receita base que eu vou usar
qualquer produto nessa receita. Não, eu vou usar um produto de boa qualidade, afinal de contas, é uma receita base, que eu vou pegar essa base e vou transformar em vários sabores, certo? Ainda falando sobre qualidade. Para me entregar um bolo fresquinho, com uma qualidade de excelência para o meu cliente, eu vou fazer esse bolo hoje, vou congelar ele e daqui 15 dias eu vou descongelar esses bolos e vou expor esses bolos para vender numa feira ou num delivery, seja onde for. Gente, isso não é qualidade. Perdeu a qualidade completamente. Chefe, mas eu posso congelar esses bolos? É assim. Poder, você pode. Poder, você pode. Mas sinceridade, eu não aconselho. Mas se você quiser congelar esses bolos, você pode até por 90 dias. Você pode congelar o bolo já assado. E depois, para descongelar esse bolo, você pode deixar ele na parte de baixo da geladeira, descongelando. Gente, não tem jeito, não tem jeito. Acaba perdendo um pouco a qualidade quando você congela. O ideal é que você faça esse bolo num dia anterior ou você faça no mesmo dia. Esse é o ideal, ok? Vamos lá. Ó, e é isso, né? E é isso. É, deixa eu dar mais uma folheada aqui, né? Aqui nesse livro, maravilhoso, né? Vocês vão ter acesso a todas essas dicas que eu acabei de falar. É óbvio que eu passei um pouco por cima, né, gente? Tem também precificação, né? Tem dica aqui de precificação, como vocês vão poder precificar aí os bolos de vocês. Vai ter isso também aí no PDF, de vocês. É, uma regrinha bem simplesinha que você vai poder fazer a sua precificação aí tranquilamente. A maioria das pessoas tem dúvidas, tem dificuldade em fazer a precificação. Então, eu coloco uma precificação no PDF que vocês vão fazer tranquilamente e nunca mais vocês vão errar e nunca mais vocês vão perder dinheiro. Certo, gente? Porque quem não sabe fazer a precificação correta, acaba perdendo, tá? Acaba perdendo. Vamos lá. Falamos então aí falamos de embalagens, falamos aí de qualidade, falamos de insumos, né? Falamos de utensílios, falamos de divulgação. Então, vocês já têm aí uma noção, né? Uma noçãozinha básica, certo? Aí, eu quero aproveitar ainda dentro dessa minha fala e dar uma dica para vocês. Dar uma dica. Dica boa é para ser compartilhada, tá? Ah, o Sebrae tem vários cursos mesmos, gratuitos para quem quer empreender, principalmente nesse ramo da gastronomia. Então, vai ter curso lá de como precificar o seu produto, como vender o seu produto, como divulgar o seu produto. Vai ter curso lá de boas práticas em manipulação de alimentos, né? Vai ter curso de marketing digital. Gente, é uma infinidade de cursos, todos online, gratuitos. São cursinhos assim de 20 horas e você recebe um certificado. Então, o meu conselho é: faça esses cursos. Procure estudar, procure ficar informada. Conhecimento nunca é demais. E o conhecimento está aí, ó, de graça.
para quem quer, para quem quiser aprender mais. Todos os dias é dia de aprender. Então vamos aprender mais, fazendo esses cursinhos aí do Sebrae, tá bom? E vamos lá, né, produção? É, eu preciso só de um minutinho, que eu quero ir no banheiro. Pode, pode. Uau, arrasei.